Bom dia, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, nesse dia de manhã, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Que Deus abençoe grandemente a sua vida por estar conosco aqui em nossa escola bíblica dominical. Quero já aqui aproveitar e dizer para os irmãos, no momento nós estamos aqui com a nossa escola bíblica dominical apenas de forma online, mas em janeiro vamos retomar a nossa escola bíblica dominical presencialmente. Então você poderá estar aqui em nossa igreja presencialmente e também vamos continuar transmitindo também de forma online. Que Deus te abençoe. E vamos nesse momento fazermos uma oração de adoração, uma oração de agradecimento ao nosso Deus por essa manhã maravilhosa que Ele está nos dando. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse dia tão maravilhoso, Pai. Obrigado porque nesta manhã nós podemos te adorar, podemos engrandecer o teu santo e bendito nome. Obrigado porque nesta manhã, o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por essa misericórdia maravilhosa. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós não merecendo, o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está nos sustentando, nos dando a tua força, nos dando a tua paz, a tua alegria aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor esteja conosco, Pai. Esteja falando aos nossos corações, esteja ministrando, Senhor, aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, para que possamos ser edificados, para que possamos ser transformados pelo poder que é na Tua palavra, Senhor. Abençoe cada irmão, abençoe cada irmã, somente o Senhor sonda os nossos corações, somente o Senhor conhece as nossas inquietações, as nossas dificuldades, Pai. Que nesta manhã o Teu Santo Espírito derrame sobre nós a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, Senhor. Fique conosco e fale conosco, Senhor, nesta manhã através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nesta manhã vamos estar meditando sobre o texto de Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, do verso 19 ao 27. Convido você a abrir a palavra do Senhor no texto de Tiago. Tiago capítulo 1, do verso 19 ao 27. Vamos estar meditando nesta manhã sobre essa passagem da palavra do Senhor. E o tema da nossa aula desta manhã será sobre a prática da palavra de Deus, a prática da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Irmãos, então nessa manhã vamos conversar um pouco sobre a prática da palavra do Senhor. E em primeiro lugar, em primeiro ponto, quero falar sobre fale menos, ouça mais. Fale menos,
ouça mais. Precisamos aprender a exercitar isso em nossas vidas, a falarmos menos e a ouvirmos mais. Olha só o que nos diz, acompanhe comigo o verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. O que nos diz aqui? Sejam todos prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Né, meus irmãos? Então nós temos que ser prontos para ouvir. Ouvir o nosso próximo. Ouvir as pessoas que precisam de ajuda. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, que estão à nossa volta, dentro da nossa família, dentro do nosso contexto social, quantas pessoas estão precisando ser ouvidas? Pessoas que se aproximam de nós e querem desabafar, querem falar, porque estão passando por alguma situação difícil em suas vidas. Então, por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos. Precisamos estar prontos para ouvir o nosso próximo. E aqui eu queria também falar nesse sentido com a nossa família. Hoje, infelizmente, na família, no contexto familiar, meus irmãos, muitos pais, muitos filhos não ouvem mais uns aos outros. Não tem mais um momento ali de conversa, um momento ali que fala sobre a vida, ensinamentos. A correria do dia a dia tem afastado esse relacionamento, essa conversa, esse ouvir entre pais e filhos. Então é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Você que é pai, você que é mãe, ouça os teus filhos. Ouça os teus filhos, tenha tempo para ouvi-los. Você que é filho, você que está me ouvindo, eu sou filho. Você que está me ouvindo nesta manhã, você que é filho, você que é filha. Ouça os teus pais. Ouça a tua mãe. Ouça os teus avós. Ouça a tua família. Precisamos ouvir, meus irmãos. É tão desagradável. Eu praticamente já tive essa experiência na minha vida. Com certeza os irmãos aqui, muitos já tiveram também. Da gente estar conversando com uma pessoa e aquela pessoa estar mexendo no celular, estar com a cabeça em outro lugar, né? Então, é tão desconfortável, né? Eu já tive essa experiência de você estar conversando, você faz uma pergunta ali para a pessoa e a pessoa nem te responde, porque ela está tão concentrada ali no celular, no que ela está fazendo, que ela não consegue prestar atenção nas duas coisas. É impossível. Então, fica aqui uma sugestão, né? Saia um pouco das redes sociais. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão muito focadas nas redes sociais, estão passando muito tempo nas redes sociais. Não há nenhum problema de termos redes sociais, mas nós precisamos aprender a usar as redes sociais. Quando alguém estiver falando com você, quando alguém estiver desabafando alguma coisa com você, se desligue das redes sociais. Deixe o celular, se for possível, coloque o celular até afastado. Mas dê atenção ao seu cônjuge, dê atenção aos seus filhos, dê atenção ao seu amigo que está conversando com você. Não deixe que essa tecnologia tão boa, que nos ajuda tanto, atrapalhar esses momentos de ouvirmos o nosso próximo. Porque, infelizmente, meus irmãos, hoje, as pessoas estão cada vez ouvindo menos umas às outras por causa disso. Querem fazer outras coisas. E aquilo que é importante, ouvir o nosso próximo, conversarmos, termos momentos ali de conversa, as pessoas estão deixando esses momentos tão importantes, tão especiais, para muitas vezes estar ali na frente do celular, na frente da televisão. Então, é algo que nós sempre precisamos observar em nossas vidas, né? Corrigirmos em nossas vidas. E o verso 19 ainda nos diz assim, ó, Tiago nos diz, sejam prontos para ouvir. O que ele nos diz agora? Tardios para falar. Tardios para falar. É outra lição que Tiago está nos colocando aqui, porque nós precisamos ser tardios para falar. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que antes de falar, antes de nós proferirmos qualquer palavra,
Reflita no que você irá falar. Não fale por impulso. Reflita, será que isso que eu vou dizer será benéfico? Será que isso que eu vou dizer para o meu próximo, para o meu filho, para o meu cônjuge, será que isso vai trazer algum resultado bom? Será que isso será importante? Então nós precisamos ser tardios para falar, precisamos pensar antes de falar, porque muitas pessoas estão falando no impulso. Muitas pessoas falam sem pensar, sem refletir. E quando nós falamos sem pensar, sem refletir, nós acabamos gerando muitos danos diante disso. Talvez você já tenha passado por uma experiência, puxa vida, por que eu falei? Devia ter ficado quieto. A gente já teve experiência assim em nossas vidas? Por que eu fui falar? Não me controlei. Às vezes usamos essa expressão. Eu não aguentei. Não aguentei. Então, por isso, sejamos tardios para falar. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a ira, que vai entrar um pouco nisso. Eu sei que é difícil controlar a fala às vezes. Mas Tiago está nos dizendo, a palavra do Senhor está nos dizendo, seja tardio para falar. Porque muitas vezes nós falamos demais e ouvimos tão pouco. Ouvimos tão pouco. Tardios para falar. Termos cuidado com a nossa fala. Porque através da nossa fala, meus irmãos, nós podemos machucar as pessoas. Podemos ferir as pessoas. A nossa fala tem um poder muito grande sobre a vida das pessoas. Machuca, causa feridas, causa dor. E o texto nos diz, tardios para irar-se. Esse verso, o finalzinho do verso 19, Tiago está dizendo, tardios para irar-se. Eu quero já, meus irmãos, fazer uma ligação com o verso 20. Porque o verso 20 nos diz exatamente isso. Olha o que diz o verso 20. Pois a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Então, ó, finalzinho do verso 19, tardios para irar-se, e verso 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nesse segundo ponto, meus irmãos, eu quero falar sobre não deixe a ira te dominar. Muitas pessoas no nosso contexto, meus irmãos, em nosso dia a dia, talvez eu e você estamos deixando a ira nos dominar. E quando a ira nos domina, meus irmãos, nós falamos sem pensar, nós agimos sem pensar, nós não refletimos em nossas ações, em nosso falar. Por quê? Porque nós estamos deixando a ira tomar conta das nossas emoções. É por isso, não deixe a ira te dominar. Passamos sim, meus irmãos, por momentos de ira. Não é errado você ter momentos de ira. Não é errado. Nós já falamos aqui na escola dominical sobre a ira justa. Nós passamos por momentos de ira sim, principalmente. Voltamos, irmãos. Tivemos um probleminha com a nossa conexão aqui. Então retomamos agora. Nós estávamos falando sobre não deixarmos a ira nos dominar. Passamos sim por momentos de ira, momentos que nos provocam ira, por exemplo, injustiça que nós falamos aqui, quando nós vemos alguém maltratando alguém, roubando, acusações falsas, produzem em nós ira. Ficamos com raiva, mas nós não podemos deixar que essa ira, essa raiva nos domine. Nos domine. Nós não podemos deixar que ela nos domine, meus irmãos, porque nós não podemos deixar que a ira que nós sentimos possa produzir em nós algum tipo de pecado contra o nosso próximo, e principalmente contra o nosso Deus. Não podemos deixar que a ira nos domine ao ponto de pecarmos contra o nosso próximo, e principalmente contra o nosso Deus. Não podemos transformar a ira em pecado. É normal você sentir ira, como nós dissemos anteriormente. Eu e você passamos sim por momentos de ira, momentos de raiva. Mas precisamos pedir para o Senhor nos ajudar. Senhor, controle as minhas emoções. Me acalme nesse momento. Me dê sabedoria, me dê discernimento, para que eu possa falar da maneira correta. Para que eu possa agir da maneira correta, da maneira que vai te agradar, Senhor. E não
que eu não possa agir segundo as minhas emoções, segundo a minha raiva, Senhor. Me acalme nesse momento. É por isso que Tiago está dizendo: sejam tardios para irar-se. Tardios para irar-se. Terceiro ponto, meus irmãos. Precisamos nos livrar de tudo o que desagrada ao Senhor. Precisamos nos livrar de tudo que desagrada ao Senhor. Quantas coisas em nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos deixar para trás. Coisas que ainda estão desagradando o Espírito Santo de Deus. Coisas que ainda estão te impedindo de você ter uma intimidade mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Coisas que precisam ser deixadas para trás, porque estão atrapalhando a sua caminhada, a sua vida de santidade perante o Senhor. Essas coisas precisam ser deixadas para trás. Precisamos nos livrar de tudo o que desagrada ao Senhor. Olha porque nós precisamos. Olha o que o Tiago está nos dizendo no verso 21. Acompanhe comigo agora o verso 21. Portanto, livrem-se, meus irmãos, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Eu queria aqui, meus irmãos, me acompanhem no verso 21, queria destacar várias coisas importantes aqui do texto. Primeiro, Tiago diz assim, ó, livrem-se. Não sei como está na sua tradução, mas na minha está assim, livrem-se de toda impureza moral e de maldade. Então, meus irmãos, precisamos deixar os nossos pecados para trás. Aquilo que nos atrapalha em nossa caminhada cristã, para que possamos ter uma vida de santidade perante o nosso Deus. Olha só, em segundo lugar, o que o texto nos diz também, e aceitem humildemente. Tiago está falando aqui que essa palavra humildemente, meus irmãos, precisamos ter um coração humilde perante o Senhor. Precisamos ter um coração humilde, um coração de servo. Senhor, me ajude em minhas fraquezas, me ajude em meus pecados, Senhor. Fale ao meu coração, me transforme. E quando nós temos essa postura diante de Deus, de um coração humilde, de um coração de servo, meus irmãos, sabe o que isso significa? Que nós vamos deixando para trás os nossos pecados, as nossas falhas, vamos deixando cada vez mais para trás a nossa autossuficiência. Muitas pessoas ainda estão falhando nessa área da autossuficiência. Eu sou autossuficiente. Eu governo a minha vida. Eu faço o que eu acho que é o melhor para mim. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Precisamos ter um coração humilde perante o Senhor. Senhor, faça a tua vontade sobre a minha vida. Não a minha, mas a tua. Porque os teus planos são perfeitos. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. Aceitem humildemente. E uma palavra, meus irmãos, que nós temos aqui no verso 21, que Tiago coloca, que chamou bastante minha atenção, essa palavra, a palavra implantada em vocês. Olha que bonito isso, a palavra implantada em vocês. Quando nós vamos no dicionário procurar o que significa essa palavra implantada, olha só, meus irmãos, implantada significa fixar, enraizar-se, estabelecer, implantada. Pela palavra, meus irmãos, sabe o que isso significa que Tiago está dizendo aqui? Que implantada em vocês, a palavra de Deus implantada. Está tentando? Voltou? Então tá bom, voltou aqui, meus irmãos, vamos continuar. Quarto ponto, desculpe, meus irmãos, antes de nós irmos para o quarto ponto, eu estava falando sobre a palavra implantada, agora eu vou falar ainda sobre o verso 21, acompanhe comigo. Verso 21 nos diz algo muito importante também, a qual é poderosa para salvá-los. Finalzinho do verso 21, a qual é poderosa para salvá-los. Pela palavra do Senhor nós conhecemos a Deus, meus irmãos.
Não existe outra forma, outra maneira de nós conhecermos a Deus. É pela palavra, é somente pela palavra que nós conhecemos os atributos de Deus, nós conhecemos a soberana vontade do nosso Deus, nós conhecemos quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz em nossas vidas. É somente pela palavra que eu e você conhecemos a Deus. Nós podemos sim, meus irmãos, ler livros, nós podemos sim ouvir pregadores, podemos ouvir professores, doutores. Mas se você quer conhecer profundamente sobre o Senhor, se debruce na palavra, estude a palavra do Senhor, a qual é poderosa para salvá-los. É pela palavra do Senhor que nós conhecemos a obra de Cristo Jesus. Por isso que Tiago diz, a qual é poderosa para salvá-los. Que lindo isso, meus irmãos. É através da palavra que eu e você conhecemos a Deus, a obra da redenção, tudo aquilo que Jesus fez por amor de nós. E quando nós olhamos para a palavra e vemos tudo que nosso Deus maravilhoso fez por amor de nós, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pelo que a palavra, pelo que as Escrituras Sagradas nos revelam sobre o nosso Deus, sobre o nosso Salvador. Quarto lugar, meus irmãos, vamos agora para o verso 22, 23 e 24. Quarto lugar, eu quero falar sobre é preciso praticar a palavra do Senhor. Olha só o que nos diz Tiago. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quem não pratica a palavra engana, o que Tiago fala? Engana a si mesmo. Hoje em dia, meus irmãos, temos tantos ouvintes, temos igrejas lotadas, temos tantas pessoas que dizem que amam Jesus, mas não praticam a palavra. Então, quando essas pessoas ouvem a palavra, elas só ouvem, mas não praticam, o que elas estão fazendo? Enganando a si mesmas. Porque não adianta apenas eu ouvir a palavra, não adianta, tem pessoas, os irmãos já devem ter ouvido, visto pessoas que já leram a Bíblia, né, Wagner? Quantas vezes, né? Tem pessoas, né? Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, mais de 20 vezes. Oh, que legal, precisamos ler mesmo a Bíblia. Quantas vezes nós conseguimos? Que maravilhoso é isso. Mas a pergunta que fica, você pratica o que a palavra do Senhor fala? Porque se eu só ler e não praticar, é o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Estou enganando a mim mesmo. Não terá nenhum proveito isso. Se eu não praticar as palavras do Senhor, estou enganando a mim mesmo. Quem não pratica, engana a si mesmo. Não sou eu que estou lhe dizendo isso, mas é a palavra do Senhor. É a palavra. Verso 23, olha o que nos diz o verso 23. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Olha que interessante essa expressão aqui, essa comparação que Tiago está fazendo, né? É semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. A minha Bíblia, meus irmãos, tem uma Bíblia de estudo, né, da Reforma. Eu estava pesquisando. Lá na página 2124 da minha Bíblia diz assim, ó: o espelho da palavra nos mostra o nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para nós mesmos. A palavra do Senhor está nos mostrando quem nós somos.
ela está nos confrontando, ela está mostrando quão pecadores nós somos. Os irmãos percebem essa expressão que Tiago está usando? Então, olha só o que diz a Bíblia de Estudo lá. O espelho da palavra nos mostra o nosso pecado. Se você quer conhecer os seus pecados, olhe para a palavra. Olhe para a palavra. E continua, o espelho da palavra nos mostra o nosso pecado, porém, ele também revela a justiça que já possuímos em Cristo. No entanto, alguém que abandona essa imagem perfeita, ao não viver uma vida justa, tal como ensinada na palavra, se afasta da justiça. Olha que interessante, né? Então, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Precisamos olhar, meus irmãos, para a palavra, porque ela irá nos mostrar os nossos pecados. Ela irá nos mostrar a justiça de Deus, aquilo que nós precisamos praticar. E se nós não praticamos a justiça de Deus, se nós não praticamos o que está na palavra, nós estamos nos afastando o quê? Da justiça de Deus. Nós estamos nos afastando da justiça de Deus, não estamos praticando aquilo que a palavra nos ensina. Verso 24, meus irmãos, nos diz, Voltamos, irmãos. Isso. Voltamos. Então, verso 24, onde nós paramos, nos diz assim: e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quem não pratica, meus irmãos, não vive a palavra de Deus. Quem não pratica, não vive a palavra de Deus. Sai e logo esquece a sua aparência. Quinto lugar agora, meus irmãos, quinto ponto que vamos tratar nessa manhã. Quem pratica a palavra será feliz. Você quer ser feliz, meu irmão? Você quer ser bem-aventurado? Talvez esteja a sua tradução. Você quer ser bem-aventurado? Pratique a palavra do Senhor. Olha que nos diz o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será o quê? Feliz naquilo que fizer. Aleluia. Será feliz naquilo que fizer. Vamos ver alguns pontos importantes do verso 25, meus irmãos. Acompanhem comigo. Verso 25. A lei perfeita que traz a liberdade. É isso que nos diz o verso 5. A lei perfeita que traz a liberdade. O que Tiago está nos dizendo aqui, meus irmãos, que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é perfeita. Nos liberta da nossa escravidão, nos liberta do pecado. Ela nos liberta, ela nos dá liberdade. É por isso que a palavra do Senhor é perfeita, que traz liberdade. Eu e você, pela palavra, pelo poder que existe na palavra, somos libertos para uma nova vida. Verso 25 ainda nos diz: e persevera na prática dessa lei. E persevera, olha que interessante isso que Tiago diz. Persevere. Persevere. Perseverança, meus irmãos, não desista, não desistir. Não desistir. Um dos pontos, meus irmãos, que nós estudamos no calvinismo, que os irmãos pesquisarem, é a tulipe, conhecido como a tulipe. O último ponto da tulipe nos diz assim, são 5 pontos, e o quinto ponto diz: perseverança dos santos. Perseverança dos santos. E é o que Tiago está dizendo, e persevera na prática dessa lei. Então, meus irmãos, pela ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, com a ajuda de Deus,
eu e você vamos perseverar nessa lei. Por mais difícil que seja, por mais que nós enfrentamos circunstâncias em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus estará nos fortalecendo, estará nos ajudando a perseverarmos na lei do Senhor, a continuarmos nos caminhos do Senhor, a continuarmos a praticando a vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque se o Espírito Santo de Deus não me ajudar, se o Espírito Santo de Deus não te ajudar, nós nunca conseguiríamos perseverar nos caminhos do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda, é por isso, perseverança dos santos. Mas vamos perseverar até o fim, meus irmãos, porque o Espírito Santo de Deus estará nos fortalecendo, estará nos ajudando. Será feliz naquilo que fizer, nos diz o verso 5. Como eu disse, você quer ser feliz? Pratique a palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Ande segundo a justiça do nosso Deus. Segundo a justiça do nosso Deus. Último ponto, meus irmãos, desta manhã, que eu quero tratar com você, e assim vamos estar encerrando. A verdadeira religião. Tiago está nos ensinando isso. Qual que é a verdadeira religião? Qual é a religião que agrada ao coração do Pai? O texto irá nos responder. Verso 26 e 27, acompanhe comigo. Se alguém se considera o quê? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, e não se deixar corromper pelo mundo. Então, meus irmãos, quero destacar aqui 2 pontos do verso 27. Do verso 27. O que nos diz? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago está dizendo o quê? Que essa é a verdadeira religião que agrada o coração de Deus. Servir os órfãos e as viúvas. Então, servir ao nosso próximo, sermos servos, meus irmãos. Sermos servos. Os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo, meus irmãos. Se você quer agradar ao coração de Deus, seja servo. Sirva o teu irmão, sirva a tua irmã, sirva o teu próximo em suas dificuldades. Você estará agradando ao coração de Deus. Servir ao próximo, acolher, ajudar, amar. Essa é a verdadeira religião que agrada o coração de Deus. Essa é a verdadeira religião que pratica a sua justiça. Que pratica. E diz ainda o verso 27. E não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião não se corrompe pelo mundo, pelos valores deste mundo. Não se corrompe, não deixe seu coração, não deixe a sua vida se corromper pelos valores, pelos atrativos deste mundo. Os valores do nosso Deus, meus irmãos, são diferentes. Aquilo que Deus tem prometido para os teus servos, para os teus filhos, é algo muito maior, é algo muito mais precioso que nos aguarda, a nossa herança eterna. Não se deixe corromper pelos valores desse mundo, não deixe o mundo tirar de você a importância de praticar a palavra do Senhor, de viver segundo a vontade de Deus. Não deixe os valores deste mundo te afastarem das prioridades da palavra do Senhor. Mas continue com seus olhos focados em Deus. Não deixe que os atrativos te desviem do chamado de Deus. Que Deus assim, meu irmão e minha irmã, te abençoe nesta manhã. Nós estudamos aqui, quero passar rapidamente
sobre os pontos importantes que nós vimos. Fale menos, ouça mais. Que possamos falar menos e ouvirmos mais. Não deixe a ira te dominar. Não deixe a ira te dominar, meu irmão e minha irmã. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Precisamos nos livrar de tudo que desagrada ao Senhor. Deixe tudo aquilo que está desagradando a Deus, para que possamos ter uma vida de santidade perante Ele. Quarto, é preciso praticar a palavra do Senhor, porque se nós não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós não estamos produzindo frutos em nossas vidas, frutos para a glória de Deus. Quinto lugar, quem pratica a palavra será feliz, bem-aventurado. É uma promessa, é uma bênção de Deus para a sua vida. A verdadeira religião é aquela que cuida, acolhe os necessitados, pratica a justiça de Deus. Que Deus assim te abençoe nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Quero te convidar para logo mais, às 7 horas da noite, estarmos aqui na quarta IPI de Sorocaba, em nosso culto de celebração ao nosso Deus. 7 horas da noite, venha estar conosco, venha estar conosco. Estamos aqui, vamos estar aqui hoje à noite, cultuando, celebrando ao nosso Deus. E será uma alegria para nós receber você aqui em nossa comunidade cristã. Hoje, às 7 horas da noite. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um bom domingo, um bom feriado. Amanhã é feriado, né, Wagner? Amanhã é segunda-feira. Que Deus te abençoe. E vamos nesse momento orarmos ao nosso Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui em tua casa. Fique conosco, Senhor. Nos abençoe. Que possamos, ó Pai, praticarmos a tua palavra. Que possamos viver a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a controlarmos nossos momentos de ira, de raiva, Senhor. Nos ajude, Pai, que possamos ter domínio próprio, Senhor, autocontrole, Senhor. Nos ajude, Pai. Esteja conosco, com cada irmão, com cada irmã. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e te espero logo mais à noite, às 7 horas da noite aqui em nossa igreja.